Não sei se você sabe, mas eu me formei em publicidade e propaganda. E uma das pessoas que me inspirou a entrar no curso de publicidade e propaganda foi o Washington Oliveto. Na época, ele era o cara à frente da W Brasil. Tinha até música do Jorge Benjor falando da W Brasil. Mas quem que foi esse cara? Washington Oliveto foi um dos publicitários mais premiados do Brasil. Ele ficou conhecido pela sua criatividade e pela habilidade de transformar ideias em poderosas mensagens. Ele foi a minha maior inspiração quando eu decidi cursar o curso de publicidade. Eu queria ser o Washington Oliveto, eu queria escrever como ele escreve. E aí depois eu descobri que eu precisava encontrar o meu próprio jeito, a minha própria maneira de escrever. Mas, sem sombra de dúvidas, ele é uma das minhas principais referências. Com o Oliveto, eu aprendi que simplicidade é o poder. Ele sempre falava da importância da gente deixar a mensagem clara e impactante, assim como na campanha O Primeiro Sutiã, a gente nunca esquece. Esse é um ótimo exemplo de mensagem simples que gerou conexão emocional com muitas mulheres que compraram aquele sutiã por causa da mensagem. Obviamente, essa propaganda ganhou muitos prêmios. Com o Oliveto, eu aprendi que criatividade tem que resolver problemas. Ele falava que criatividade não é para ganhar concurso, não é para colocar no museu, para fazer algo bonito. Não. Criatividade tem que solucionar problemas e gerar resultados. E na publicidade, o objetivo é gerar vendas. Com o Oliveto, eu aprendi que a gente tem que ser memorável. Ele sempre criou campanhas que ficaram na mente das pessoas, como por exemplo, o do garoto propaganda da Bombril. Em vendas, a capacidade de ser memorável pode fazer toda a diferença na hora da gente ser escolhido pelos nossos clientes. Com o Oliveto, eu aprendi que é importante a gente conhecer o público. Bons vendedores são aqueles que se esforçam para entender os clientes e se adaptar a eles. Em uma de suas entrevistas, eu vi que ele contava que tinha bastante dinheiro e que gostava de restaurantes caros, de restaurantes bons, mas que também adorava ir na feira, comer pastel na feira, assistir novela, porque desta maneira ele não perde a conexão com o público. É claro que ele ficou rico. Ele ajudou muitas empresas a ganharem mais dinheiro através das suas ideias. Com o Oliveto, eu aprendi que a gente tem que ter amor pelo que a gente faz. A gente tem que gostar do que a gente faz. E ele tem a seguinte frase, abre aspas: quando você está fazendo o que gosta, o trabalho deixa de ser trabalho e passa a ser prazer. Fecha aspas. Um dos livros que fez com que eu aprendesse um pouco mais sobre o tanto que esse cara foi importante para a publicidade brasileira é a biografia de Fernando Moraes, Na Toca dos Leões. Fernando Moraes é um ótimo biografista, já escreveu a biografia do Assis Chateaubriand, do Paulo Coelho, e ele não escreveu a do Washington Oliveto. Ele escreveu a biografia da W Brasil, dessa agência de publicidade. E claro, o Washington era agência também, né? Tinham muitos funcionários, era muito grande, mas muita gente associava o W de Washington com a W Brasil. Uma das partes marcantes desse livro é a história em que quando o Washington Oliveto foi sequestrado. E aí no livro conta os perrengues que ele passou, conta como foi a negociação. E apesar das dificuldades, ele conseguiu dar a volta por cima. Infelizmente, ele faleceu no ano de 2024. Mas ainda assim, ele deixou muitas lições. Teve uma entrevista que eu vi com ele no Primo Rico, em que ele fala que uma determinada época eles estavam avaliando quem eram os maiores anunciantes do Brasil. E teoricamente era as Casas Bahia, era quem mais fazia anúncio. Porém, a maior campanha publicitária do Brasil não era das Casas Bahia. A maior campanha publicitária do Brasil era uma que era veiculada em todas as publicidades de cerveja. Brahma, Antártica, Skol, todas as cervejas. Ao final da propaganda, que podia fazer propaganda na época, né? Falavam beba com moderação. Então, a maior campanha publicitária do Brasil naquele momento se chamava Beba com Moderação. Um dos clientes da W Brasil era a... Foi então que eles tiveram a ideia de criar o salgadinho para comer com cerveja, e o salgadinho tinha o nome de moderação. Olha que ideia genial. Um produto que recebeu propaganda gratuita de todas as outras marcas de cerveja. Eu falei do livro do Fernando de Moraes, mas teve um outro que eu li, que eu gostei muito, que é o do Washington Oliveto mesmo, que se chama Os Piores Textos de Washington Oliveto. Por que o livro tem esse nome? Porque os melhores textos são os anúncios. Os melhores textos foram aqueles que ele escreveu para vender alguma coisa. E os piores foram contos, foram as suas experiências, que tinham como objetivo compartilhar com o leitor algo positivo, algo bacana, algo da tua história. Mas esses não eram os melhores. Por quê? Porque os melhores eram a publicidade. Olha que ideia genial para colocar no nome de um livro.
Eu gostava tanto do Washington Oliveto que na época, sempre que saía alguma notícia no jornal, eu recortava e guardava. Meus amigos me achavam esquisito, sabe? De guardar notícias sobre empresários, guardar notícias sobre pessoas de sucesso no mundo dos negócios. Normalmente, as pessoas guardavam notícias e fotos de celebridades, de artistas, de cantores, de artistas de Hollywood. Para mim, as celebridades eram aquelas pessoas que faziam acontecer no mundo dos negócios, no empreendedorismo e na publicidade. Aliás, o canal Líderes Vencedores é sobre isso, de mostrar pessoas que me inspiraram de alguma forma. Quais são as pessoas que te inspiram? Quais foram as pessoas que já te inspiraram de alguma maneira? Me conta aqui nos comentários quem você gostaria de ver aqui no canal Líderes Vencedores. Eu sou Leandro Branquinho e eu tenho um treinamento que se chama o X da Liderança. É um treinamento completo sobre liderança que vai te ajudar a se tornar um líder melhor. Neste treinamento tem inclusive um desafio, onde diariamente eu te passo tarefas para que você, ao aplicar, consiga mais engajamento com o teu time. Para fazer a sua inscrição, clica no link que está no primeiro comentário ou acesse www.lideres.vip. Se você gostou desse vídeo, que tal você enviar para um amigo? Que tal você clicar na mãozinha com o joinha para cima? Isso não custa nada para você, mas ajuda muito a gente a crescer o nosso canal. Mas isso ajuda muito a fazer com que esse canal chegue a mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo.